Boa noite, pessoal. Tô aqui ainda, tá? Jéssica, se você estiver falando alguma coisa. Ah, não, tá fechado seu microfone, perdão. Eu vi que você tá projetando e mexendo na folha aí. Eu pensei que você estivesse falando alguma coisa também. Eu ia te avisar que não tá saindo Não, som. não, só tô deixando aqui tudo Show. certinho. Ah, No ela esquema. acabou agora, né? Acabou que eu fiz uma grande confusão, né? Eu estava aqui contando que português, literatura seria comum para todos. E vim aqui com um grande planejamento que Como assim? incluísse. Eles alegaram que português e literatura é só para quem vai fazer português. Ah, sim. E eu, na minha cabeça pequena, falei, não, português e literatura é para todo mundo. Vou montar aqui uma leitura dinâmica de Caim contando com todo mundo. Não, será que não é É, pouco, né? Temos alunos, mas tiramos apenas de 3 a 4. Aí eu mudei um pouco a estratégia. Vamos debater o capítulo 1 e 2 na semana que vem. sim. Apesar de É esse porque na debate. nossa época tinha o português para todos, o instrumental. Tinha Agora que ler não. o livro, tinha que ler, Ex- tinha que ler. Exatamente, agora não. Agora eles separam só as Legal. específicas. Ok. Legal. Eu acho que isso foi um fruto aí desse momento pandêmico, né? Sim. Talvez foi depois prova única do momento pandêmico, eles É, fizeram se eu essa não me separação. engano, começou no vestibular para 2019, 2020. É, provável Foi pode. por aí. Foi por aí, No porque geral, 2018 ainda era sem livro. você entrou em 18? Não, não entrei em 18 não, mas eu estava vendo as provas antigas e em 2018 você não precisava ler um livro, você fazia, você ia e descobria na hora. Eu não sei nem se é mais. Eu não sei, eu acho que eu sabendo o tema eu acho mais fácil. Mas eu acho que é trabalhoso, realmente, a gente ter que ler 2 livros para fazer a prova. Mas na nossa época, não, a gente chegava, era surpresa o tema, surpresa tudo. Agora, pelo menos, dá para adivinhar. Mas era para todo mundo. Mas eu ainda acho a leitura do Caim, para quem, claro, né? Sei que é complicado pedir na reta final a pessoa pegar 120 páginas de um livro e ler. Mas para Sim, quem lerá a versão do Caim do Saramago, tende a encarar uma questão que trata de patriarcado, machismo, de uma forma mais concisa, porque pelo que eu estava folheando o livro, ele desce o sarrafo na sim, sociedade judaico-cristã ocidental. sim, e é uma crítica muito, muito, muito sutil, mas direta ao mesmo tempo, que é a versão do Caim, né? Tipo, ué, porque, o que aconteceu? Só contam que eu sou vilão porque eu sou vilão. E eu acho muito maneiro, porque atualmente a gente está nessa vibe de ai, porque as pessoas viram vilãs, ai, olha o passado do vilão. Então ele foi o pioneiro, ele está contando o lado do vilão. Ele, através de uma literatura, através de um livro, ele encara a Bíblia como literatura, não Hum. como um dogma que aquilo ali de fato aconteceu, e coloca na literatura dele alguém com uma testemunha ocular. E vai falar melhor do que o próprio diabo, que Caim é visto como diabo, do que ele. E também tem a figura de Lilith, que parece ser sensacional, dessa mulher que não se enquadrou, da anti-Eva. E foi embora. E é muito louco, porque ele fala, eu tenho muita raiva nessa discussão por não saber melhor a Bíblia, porque ia ser muito incrível se eu soubesse direitinho a Bíblia para saber o que ele está criticando. Então, eu estava conversando com um amigo hoje que ele foi formado para ser um líder da Igreja de Testemunhas de Jeová. Só Hum. que no meio do caminho, ele conheceu o Partido Comunista. Ah, tá. E foi Acontece. lá que nós fizemos o nosso estudo marxista-leninista. Ele saiu da igreja, virou escambau a quatro, foi líder sindical, hoje em dia é do cinema, e lê muito HP Lovecraft, questões de horror cósmico. Inclusive, está gravando um filme chamado Favela Amarela, Olha, que trata o racismo no Rio de Janeiro através do horror cósmico, tal qual o Jordan Peele. Aí eu falei, Thiago, no grupo, né, perguntando de amigos, eu falei, pô, gente, quem tem esse livro aqui numa versão melhor? Fala aí, um amigo foi, baixou, enviou, ele veio falar, legal esse livro, eu tenho, já li.
Eu falei, legal, né, cara? A Lilith, pelo que eu estava vendo, é ela que come o Caim, porque na passagem, e o Saramago é muito visceral, tá? Ele narra a cena de sexo com uma forma imagética incrível. Eu falo assim, engraçado, porque ele fala que a vulva dela permite a entrada do pênis do Caim. Interessante isso, né? Aí ele virou e falou assim, não, cara. Ele veio no privado e falou, na perspectiva judaico-cristã, o que ele está falando é segundo a passagem tal da Bíblia. Eu falei que, gente, eu tenho um entendedor da Bíblia aqui. Eu falei, Tiago, quer participar de um clube de leitura com a gente? Você entra dando ali o capítulo que ele fala da Torre de Babel, você vai falar da Torre de Babel biblicamente. Para Olha enriquecer que o nosso debate. Ele, pô, mano, já é pro teu pré, vambora então. já quero assistir, deve ser incrível. Cara, deve ser, eu li assim, eu falei, eu queria tanto saber. Aí eu procurei um pouquinho assim, até vergonha, né? Eu fui coroinha, eu não li a Bíblia. Mas, não, eu fui coroinha, né? Eu sou Aí formado no apareceu a Umbanda na minha vida, virei um bandista. Aí não li a Bíblia. Aí eu procurei na internet um pouquinho a história de Caim, assim, mas para ver, porque eu falei assim, deve ser tão interessante se eu soubesse a Bíblia, ler assim, isso vai ser incrível. O que ele está criticando, né? Exato, tipo assim, onde ele tá catucando, porque para mim eu tô achando tudo engraçado, é como se fosse um especial de Natal do Porta dos Fundos, assim, mas tipo assim, mas se eu soubesse, eu queria, tipo assim, caraca, essa parte aqui, É mas isso, é isso. Vamos chegar lá. Gente, está gravando a aula, tá? Para quem não pôde estar aqui. Se bem que a Sayonara e a Carolina Cunha está aqui, a Caroline, que será apreciada com esse conteúdo, tá bom? Desculpa aí, já falei pra caramba, estava aqui batendo um papo com eles, vou vai. dar essa licença. Caim, porque Caim é com vocês, Caim é com português, que é também comigo, mas aqui a gente, ponto da Aia. Vamos que vamos. Ah, tá, pessoal. E também a gente vai ter nossa aula de distopia. Bem provável que depois, se acontecer algum imprevisto com a leitura do Caim, a gente coloca para a semana que vem, mas em algum momento aí no próximo 2 encontros, 3 no máximo, vamos falar de distopia. Era isso. Bora com essa. Tchau, tchau. Beijo. É muito interessante, né? O livro Caim tem muitas coisas para a gente falar, mas acho que vocês vão ver mais com a Raquel, né? Que vai fazer a prova com vocês de língua portuguesa e literatura. E aqui o nosso livro é o Conto da Aia, mas a gente dividiu, eu e a Érica, em duas partes. Vocês precisam discutir a temática que está no livro, que são muitas temáticas que o Conto da Aia traz. Para vocês discutirem, mas ao mesmo tempo não perderem o foco na escrita, eu vou ficar com a parte da escrita, da estrutura do texto, que é o que a gente estava vendo mesmo, e a Érica vai discutir com vocês as temáticas que são abordadas no livro. Acho que ela já começou até na aula passada com vocês, não vi muito, mas ela vai aprofundar mais a discussão. Tentem já vir com algumas coisas já preparadas, algumas leituras já prontas, para vocês discutirem mesmo. Acho que são os primeiros 3 pontos são bastante importantes porque são questões bem fortes nossa sociedade. Então, acho interessante vocês já virem com a leitura, não deixar a Érica falando também, mas participarem, porque é bom. E a gente vai continuar com a estrutura. Então, vamos começar ou retomar. E agora, gente, não tem desculpa. Ninguém me entregou redação na semana passada, ninguém fez um parágrafo na semana passada, vocês tiveram uma semana de descanso. Mas agora não tem desculpa, gente. Vocês vão ter que começar a escrever. Porque agora é a específica de vocês. E ainda tem o Enem, né? Mas agora não tem mais desculpa. Vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que fazer um esforcinho, vão ter que parar, escrever. Vamos tentar. E eu trouxe os exercícios justamente para forçar vocês a escreverem de novo. Vou revisar com vocês a estrutura e a gente vai ver a estrutura do desenvolvimento, que para mim é o mais importante, para a gente fazer tudo bonitinho na hora da prova. E vocês vão ter que escrever.
Então, aqui vou dar tempo, vou ser chato, vou parar, ficar olhando para vocês escreverem, para perder o medo também, porque eu sei que vocês devem estar pensando que é muito chato, que é trabalhoso e que na hora vai acontecer alguma coisa que vocês vão saber, mas não, não vai. Se vocês não treinarem, não vai acontecer nada, vocês vão ficar travados do mesmo jeito. Então, vamos nos acostumar a escrever. Vamos só acostumar a escrever, não precisa escrever perfeito ainda, mas a gente tem que se acostumar a escrever. A escrita é costume. Tudo bem? Agora não tem mais desculpa, gente. Tem que escrever. Desculpa, mas tem que escrever. E vamos revisar um pouquinho do que a gente já viu, porque eu vou continuar falando de estrutura. A única coisa que eu vou acrescentar é que eu vou falar um pouquinho de conectivos um dia, no outro dia eu vou falar de pontuação, porque o texto é a gramática completa. Eu vou ter que saber a estrutura do meu texto e como apresentar meu texto. Então, conjunções é importante, pontuação é importante. Então, eu vou acrescentar algumas coisinhas para a gente continuar, pelo menos nas 3 próximas aulas. Então, hoje eu vou revisar tudo com vocês. Eu prefiro usar o da introdução. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Primeiro, a introdução que a gente já viu. O que eu preciso na introdução? Uma contextualização, que é o tema. Então, eu vou apresentar o tema para o meu leitor. O meu ponto de vista, que é a minha tese, e os problemas, que são os meus argumentos, os porquês eu acredito naquela tese. Pelo menos 2. Esses porquês vão ser transformados em parágrafos de desenvolvimento. Parágrafo 1 e parágrafo 2. Tudo bem essa dinâmica? Ok? Então, é o lugar do ponto de vista, deve ser explicado o aspecto temático discutido. Então, aqui, eu botei aquele exemplozinho na aula. Tem várias formas de introdução, tem várias formas de você contextualizar a sua introdução. Eu posso contextualizar com fato, com alusão histórica, com exemplificação, com argumentos de autoridade, com pesquisa. Eu posso contextualizar da forma que eu quiser, da forma que eu achar mais conveniente para mim. Tudo bem? Aconselho vocês a se acostumarem com um tipo de contextualização e usarem todas as vezes. E o que eu gosto também, não é nada inovador, mas cada parte dessa, cada necessidade, você criar um período, ajuda até na pontuação. Porque eu faço a contextualização, ó. Percebe-se que o atendimento de pessoas com deficiência não ocorre como esperado na lei brasileira, principalmente na área da educação. Ponto. Eu contextualizei, botei um ponto. Depois vou botar meu ponto de vista quanto a essa contextualização. Qual é o meu tema? Meu tema é sobre pessoas com deficiência na área da educação. O que eu penso sobre isso? Nota-se que a ineficiência. Opa, eu botei um A. Nota-se que há ineficiência para o ensino dessas pessoas. Ou seja, o que eu vou defender? Que o ensino para pessoas com deficiência é ineficiente, é ruim. Eu não gosto. Aqui já não é a parte obrigatória, aqui é opcional. Eu apresentar meus argumentos. Por que é ineficiente? Porque não há pessoas qualificadas e não há uma estrutura. Ponto. O primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser que eu defendendo que o ensino de pessoas, o ensino para pessoas com deficiência não é bom porque não há pessoas qualificadas. No segundo parágrafo, eu vou falar que o ensino para pessoas com deficiências é ineficaz porque não há uma estrutura adequada.
Cada parágrafo eu vou defender um ponto. Tudo bem, gente? Esse é o parágrafo de introdução. Dei vários exemplos, 3, de como vocês podem iniciar uma introdução e botei aqui, ó, frasezinhas chaves que vocês podem usar para começar a sua introdução. O que eu vou querer que vocês não fizeram? Como a gente vai falar sobre o conto da Aya, e eu espero que vocês já tenham iniciado a leitura, vamos falar sobre esse tema aqui, a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Vou querer que vocês elaborem agora, rapidinho, uma tese sobre esse tema, a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Tá aqui, ó. Vou dar para vocês 5 minutos, 3 minutos, para vocês fazerem a tese de vocês. O que é a tese? O que vocês acham sobre isso? E lembra do que eu estou falando, ó. A persistência. A persistência significa que começou no passado e ainda acontece nos dias atuais. Eu quero que vocês me falem o que você acha sobre isso. O que você acha dessa persistência da violência contra a mulher na sociedade? 3 minutinhos aí. 5, 5, 5, 5. E agora eu só quero que. Já... 5 minutos. Eu só quero que você pensa. Eu só quero que você pensa. Você tem que pensar alguma coisa desse tema, gente. Pelo amor de Deus. Olha, pensa no livro da Aya. Tá? Sempre existiu a violência no livro. Sempre existiu a violência, um abuso, um menosprezo contra o sexo feminino. Mas acabou se intensificando. Olha, você pode falar. Fala, Marley. Pode falar, Marley. Oi, Jéssica, boa noite. Então, a tese tem que ser em cima do contexto do livro, né? Então, a gente não sabe qual vai ser o tema, mas sim, vai ser alguma coisa relacionada com a temática do livro. Aqui não, aqui eu só quero que você fale sobre a persistência da violência contra a mulher. Não, Não então, sei é se. daqui mesmo. Ah, O sim. tema não precisa ser em cima do livro. Mas eu posso usar também, não pode não? Pode, porque eu não vou falar que esse pode ser um tema, mas pode ser um tema. Porque ele é a persistência da violência contra a mulher na sociedade. O livro fala sobre um tipo de violência bem distópica que acontece com as mulheres e que sempre aconteceu, só que a gente vai levando até chegar no limite, mas até que chegou no limite absurdo no livro, mas é uma persistência. Mas pode levar. Mas agora, só que não precisa se preocupar com palavra bonita, gente. Depois a gente conversa sobre deixar o texto mais formal. Agora eu só Cinco quero. minutos de agora, né? Oi, 5 minutos. Tá, show. Só quero saber o que vocês pensam sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira.
E aí, galera? Foram-se 5 minutos. Não, só escrevi uma linha, calma. Tá bom. Mas é no máximo 2, tá? Mas aí é para ler para você? Então, como não existe uma tese errada, eu vou querer que vocês leiam. Porque, gente, tese é um ponto de vista. Se você acha que, sei lá, violência contra a mulher não existe, é um ponto de vista. Agora você vai ter que provar. Não sei se tá certo ou se está errado. Eu só é que eu fiz ontem, eu treinei uma redação e eu só mudei um pouquinho. Eu mudei um pouquinho e para encaixar esse tema. Pode falar? Só um pedacinho. Pode falar. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é um problema muito presente. Isso deve ser enfrentado, uma vez que, diariamente, mulheres são vítimas dessa questão. Nesse sentido, dois aspectos fazem-se relevantes: o legado histórico-cultural e o desrespeito às leis. Uau, muito bom. Completa. Isso é a introdução completa. Ponto. Ponto. É a introdução completa, né? Não é só uma tese. Tudo bem, Miriam? Sim, É uma introdução. Só um minuto, Sayonara. É a sua introdução completa, mas só cuidado para você não começar a desenvolver. Então, a persistência da violência contra a mulher é um problema. E essa é a sua contextualização, que na verdade sua contextualização juntou com a sua tese, não é? Que deve ser enfrentado. Então, você vai ter sim, que defender duas coisas. É um problema que deve ser enfrentado. A questão é que, como ele deve ser enfrentado? Você botou patriarcado? Deixa eu só fazer a estrutura. Um tá. problema que deve ser enfrentado. Perfeito. Como? Qual foram os argumentos que você usou? Eu coloquei o legado histórico-cultural, né, e o desrespeito às leis. Legado histórico, desrespeito às leis. Agora, a questão do desrespeito às leis, é fácil você ver que há um problema e há um problema por quê? É um desrespeito às leis, que é o que rege a sociedade. Como você vai enfrentar? Fácil defender. Agora, o legado histórico, só cuidado, você vai ter que dizer que o legado histórico é um problema e que ele deve ser enfrentado. Só cuidado para como você vai dizer isso, como eu vou enfrentar um legado histórico, né? Porque em tese já aconteceu. Você vai ter que desenvolver muito bem esse parágrafo de desenvolvimento. Entendeu, mais ou menos, Sim, a estrutura? Então, aqui vai ser bem ok você falar. Aqui você vai ter que argumentar de uma forma que você consiga me explicar por que o legado histórico é um problema. Isso é fácil. Isso é fácil. E depois você vai ter que me explicar por que ele deve ser enfrentado. Então, você vai, não sei como você vai fazer, mas aqui cuidado para não se perder de eu tenho que, o quê, mudar a história. Como você vai enfrentar um legado histórico? Eu vou impor alguma coisa. Como você vai defender que ele deve ser enfrentado? Porque é a defesa da tese. Mas sua introdução está muito boa.
Só cuidado para não se perder no desenvolvimento. Tá, mas e se eu tivesse colocado só um? O desrespeito à lei? Então, você bota só um, mas você vai ter que fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Não sei, você vai botar o quê? Desrespeito às leis por parte das pessoas. Aí no primeiro parágrafo você fala das pessoas, sei lá, dos homens que não respeitam as mulheres e tudo mais. E por Sim, parte para do, mim seria isso. e por E aí, parte do Estado que não hum, cumpre as leis como deveria, pode, pode. Cada um em um parágrafo. Pode. Mas eu só quero que você entenda que não está errado. Mas é que, como a sua tese é que é um problema e deve ser enfrentado, na hora de defender, você vai ter que falar que todos os seus argumentos são problemas e todos os seus argumentos devem ser enfrentados. E quando a gente fala de legado histórico, parece que eu vou brigar com a história, mas eu não posso brigar com algo que já aconteceu. Eu tenho que brigar com o que ela deixou, a cultura que ela deixou. E às vezes, na hora de defender isso, o aluno não consegue e não entende por que uma redação com um argumento tão bom tira uma nota baixa. Mas é porque você não defendeu o que você propôs. Se você botasse só que é um problema, você conseguir falar fácil. Não que você não consiga, mas eu só estou dando um exemplo porque você usou um argumento muito bom, mas muito complexo. Mas tudo bem? Mas é possível você defender legado histórico. Ó. A história deixou um presente de patriarcado. Nessa ideia de patriarcado, a gente tem que enfrentar, botando as mulheres à frente das coisas, botando as coisas. Tudo bem? Tudo bem, Bia? Perfeito. A Sayonara falou primeiro, gente. Levantou a mão primeiro. Fale, Sayonara. Professora, eu escrevi, acho que parecido com a tese da Miriam, eu coloquei: a violência contra a mulher na nossa sociedade persiste em função do patriarcado histórico que tem a mulher como objeto do homem e na não punição efetiva para os que a praticam. Perfeito. Foi ótima a sua introdução, porque eu, eu só botaria um contexto maior. Botaria um contexto maior. Mas a sua introdução foi boa. Você também deu uma introdução completa, né? Ah, mas. Sim. A sua introdução foi completa. Mas eu botaria um contexto maior, uma contextualização maior do que seria a persistência, o que é a persistência da mulher. Eu vou falar sobre a persistência da mulher. O fato da mulher ser menosprezada, sei lá o quê. Pode ler de novo, por favor? Sim, a violência contra a mulher na nossa sociedade persiste em função do patriarcado histórico que tem a mulher como objeto do homem e na não punição efetiva para os que a praticam. Arcado e não punição. Em função do patriarcado e não punição de quem patria. 1, 2. Porque persiste. Entendi. Por isso que eu senti falta. Eu preciso que você contextualize mais, porque eu ainda não sei. Você só falou por que persiste. Nossa, eu não escrevi certo. Por que persiste? Por que persiste? Mas eu não sei a sua opinião sobre isso. O que você acha? Por que a persistência da violência contra a mulher na sociedade? Você falou por quê? Porque é em função do patriarcado e não há punição. Mas eu ainda não sei se isso é algo positivo ou negativo. Você está entendendo a minha... Eu não tô opinando, eu estou só citando.
Exato. E é aquela ideia que, tipo assim, obviamente eu acho que é ruim. E você vai defender que é ruim, obviamente. Mas eu preciso que você fale em algum momento que essa violência é algo negativo, algo positivo, algo que funciona, algo que não funciona, algo que você toleraria ou não toleraria. Sabe? Eu preciso que você deixe claro. Sim, mas Não é. isso vai entrar no decorrer do desenvolvimento, porque eu entendi que a proposta era só dar essa introdução, essa tese, a minha opinião, ó, Sim, mas a sua opinião é o seu ponto de vista sobre o assunto. que Aqui vai eu não, ser desenvolvida ainda, mas você não é precisa isso? apresentar, vai ser desenvolvida. Apre- O seu texto todo vai ser desenvolvido. Uhum, Mas você precisa me apresentar. Eu preciso saber o que você vai falar. Se vai ser ruim ou não. Tá? Que entendi. você. É porque esse é o modelo Enem, né? E eu não estou habituada a fazer Não, na redação. verdade, é de todos os. Introdução e desenvolvimento vai para tudo. O que muda é Ah, a ok, conclusão. Mas ok, eu quero te explicar melhor porque isso acontece muito. Às ok. vezes a gente bota a nossa ideia, mas não deixa claro se é, se é positivo ou negativo, se você é contra ou a favor. Lê o seu parágrafo que eu vou anotar de novo para tentar explicar na folha. Ok. A violência contra a mulher na nossa sociedade persiste em função do patriarcado histórico que tem a mulher como objeto do homem e na não punição efetiva para os que a praticam. Persiste em função do patriarcado. Histórico, aí eu coloquei entre vírgulas ou entre parênteses, que tem a mulher como objeto do homem e na não punição efetiva para os que a praticam. Hum, que tem a mulher Como como objeto do homem, e na não punição efetiva para os que a praticam. praticam. Isso aqui pode ser uma introdução perfeita, completa, mas eu preciso saber o que você acha disso. Por quê? Eu sei que você vai falar contra isso, mas Certo, olha, obviamente, né? Você vai falar obviamente. contra isso. Mas olha Sim, para uma pessoa que nunca ouviu, sei lá, para uma pessoa muito conservadora, que acredita que, sei lá, a mulher tem que ser submissa ao marido mesmo, quando as coisas acontecem, é o homem que é tem que culpa dar. da mulher. Exato, é o homem que vai falar, é o homem. Então, sabe o que ela está falando? A mesma coisa que você. Ah, ela não vai usar violência, mas vai falar: "Ah, a violência contra a mulher na nossa sociedade persiste em função do patriarcado, do homem, que a mulher é objeto do homem e que a punição não é efetiva para quem as pratica". Ainda bem, porque eu acredito que a mulher realmente deve viver no patriarcado, porque na Bíblia diz isso, e eu acredito nisso, e não existe punição para o que não está errado. Eu ainda não sei se você acha isso certo ou errado. Nem no fato de eu dizer, no momento que eu digo que a punição, não há a punição efetiva Sim, para os que praticam a violência contra a mulher? sim, porque eu também acho que não há uma punição efetiva para quem trabalha no jogo do bicho, mas eu sou a favor, porque eu não acho que é um crime tão horrendo, sabe? Uhum.
A única coisa que me deixa a certeza que você não vai defender é que você usou a palavra violência. Talvez alguém que defenda não usaria violência. Mas você E não sim deixou. a questão, né? A questão da. Exato, exato. Isso que me dá a entender, tipo, ela não vai falar que. Não, ela não vai defender esse tipo de. Apesar de ser um crime, você não poderia nem defender. Mas eu sei que você não vai defender. Mas aqui eu não tenho a sua ideia. Eu não tenho o seu ponto de vista sobre a persistência da violência Claro. contra a mulher. Eu tenho o porquê existe a violência contra a mulher. Que aqui você foi perfeita. Tu falou seus argumentos. Persiste em função do patriarcado, em função. Nossa, não está me seguindo. Mas enfim. Em função do patriarcado e não punição efetiva. Foi ótimo. Eu sei que você vai argumentar no desenvolvimento essas duas coisas, mas eu ainda preciso que você me fale. Esse tipo de. Ah, De sei lá, situação, né? esse tipo de situação é algo que deve ser. Ah, vou copiar a Miriam. Combatido, enfrentado, algo que não deve ser tolerado, algo que. Qual tema vai surtar mesmo, mano? Algo que Da Miriam está bem mais contextualizada, porque ela colou dela mesma, né? Exato. É porque esse tema, a persistência da violência, não, como eu falei, não vou falar que vai ser esse que a UERJ vai cobrar. Mas, poxa, ela pegou o conto da Aya. Se ela não falar sobre a questão da mulher, eu não sei o que ela pode falar. A Erika vai conversar com vocês sobre isso na semana que vem. Mas tudo Mas bem. se a gente não praticar, é assim mesmo. Se não praticar, se não começar, se não der o pontapé inicial, não vai. Exato. E é praticando mesmo. Sim, e agora Então, não tem. vamos corrigir a minha, que todo mundo vai conseguir aprender alguma coisa, porque eu garanto que Sim. a minha ficou lá embaixo. Não ficou, não. Mas tudo bem, Não. Sayonara. Sayonara, o que eu quis dizer. O Marley, Isso, Sim, ótimo, professora. sim. Perfeito. Isso desculpa aí, o Marley também levantou a mão, acho que ele levantou a mão antes de mim. o Marley levantou antes de você. E Sayonara, isso acontece bastante. Tem gente que fala o óbvio. Mas, eu não preciso falar óbvio. O óbvio precisa ser dito. A redação é como se você estivesse falando com ninguém. Tudo bem? Uma Tá pessoa que não ótimo. sabe nada, não sabe nada. Eu ainda não sei se você é uma pessoa extremamente conservadora ou não. Você precisa me falar. E eu gostei muito dessa sua estrutura porque você juntou a contextualização com a apresentação dos argumentos. Você não fez o esqueminha que todo mundo faz. Primeiro contextualiza, depois bota a sua tese, depois bota a apresentação dos argumentos. Você trocou as ordens e botou ela de uma maneira muito coerente. É bom ou é ruim? É bom, porque mostra que você Ah, consegue ok. desenvolver, não fica sempre no mesmo esquema, e depois só Ok. botar a sua tese. Porque Tá. não existe uma ordem. A gente fala sempre tese, tese, ou Eu tese acho tema, que, professora, tese. eu entendo que o mais importante que a ordem é que haja coerência, né? Exatamente isso. É por isso que a gente explica na ordem, né? Porque é muito difícil Sim. você sair da coerência se você botar, eu vou falar sobre esse tema, eu penso isso sobre esse tema por conta dessas questões. É muito difícil você sair da coerência quando você está na ordem. Mas você manter a coerência fora da ordem, eu acho muito legal. Se você continuar nessa estrutura, só bota a tese no final e vamos embora. Ok. Obrigada. E agora é o Marley. Marley? É Marley. Que ele tinha levantado a mão. Sou eu, sou eu. Fale, baby. Pô, tá ruim, mas vamos lá. Não tá ruim. Eu escrevi. Pô, só que eu travei, eu cheguei num ponto, eu travei, eu não consegui dissertar mais nada. Mas vamos lá. Eu pus, sendo denominado como sexo frágil durante anos, pelo patriarcado, as mulheres na sociedade sofrem violência de diferentes modos e em diferentes ciclos. Só que parei, pum, travei.
entendeu? Não consegui mais dissertar sobre nada. Você só apresentou. Vou escrever para Sim. você. Me dá aí, fala aí. Sendo denominado como sexo frágil durante anos, Pode pelo falar. patriarcado, as mulheres na sociedade. As Vamos. mulheres na sociedade sofrem violência de diferentes modos e em diferentes ciclos. Sofre modos Em e diferentes, em diferentes ciclos. em discípulos. Perfeito. Isso aqui você sabe o que você fez? Não, sei não, fala comigo. Você fez uma contextualização do seu tema. É ótimo. É Olha o aí. pontapé inicial. É exatamente isso que você tem que começar. E foi uma contextualização muito boa. Não vou falar que é uma alusão histórica, porque para ser alusão histórica você tem que comparar um fato realmente histórico, mas você contextualizou usando a história, ó, sendo denominado sexo frágil durante anos pelo patriarcado, as mulheres na sociedade sofrem violência de diferentes modos e diferentes ciclos. Eu botaria até aqui, ó, as mulheres vêm, Uhum. porque, como eu estou falando da persistência, elas estão sofrendo há um tempo. Elas vêm na sociedade sofrendo ou vêm sofrendo na Ah, sociedade? elas vêm, as mulheres vêm sofrendo. É que você botou aqui. Vou botar aqui, vem sofrendo na sociedade violência de diferentes modos e em diferentes ciclos. Tudo bem? Desculpa interromper, mas Claro. no lugar de modos, de diferentes maneiras, Uhum. Mesma coisa. Pode botar modos, maneiras. Tudo bem? modos Uhum. não dá a entender que a pessoa não tem modos, não tem educação, não é polida? Não tem maneiras de se portar. Eles são bem sinônimos. Modos e maneiras. Ok, ok. É que a gente usa em contextos diferentes, mas você não tem maneiras à mesa, você não tem modos à mesa. Pode botar as duas coisas. Mas vamos. Agora que você já começou a sua redação, Mairo, você contextualizou, agora eu quero saber duas coisas. Quero saber o que você acha sobre isso e por quê. Se fosse numa conversa, eu falasse isso aí, o que você me responderia? Se você falasse isso para mim, É, eu concordaria. só isso? Eu concordaria e esperaria você dissertar mais, exatamente. Porque eu acho que ficou incompleto, entendeu? Aí, se só solta isso, eu vou. Tá, já é, mas e aí? Você vai falar o quê? Exatamente. Eu preciso de Entendeu? uma opinião. É exatamente esse sentimento que eu tô. Eu preciso saber, tá, e aí? Você falou um fato aqui. O que você acha Sim. sobre isso, Marli? O que você acha sobre isso? Isso é algo que a gente deve ignorar? Algo que a gente deve lutar para contra? Algo que você concorda? Algo que você não concorda? Algo que. Não sei o quê. Sim, na minha humilde opinião, eu acho que isso deve ser mudado e tal, que o patriarcado e toda a misoginia não deve ser levado em consideração em nenhum contexto, mas como que eu vou dizer isso? Vamos ver. Consideração.
Consideração para quê? Eu não levo em consideração essa ideia para quê? Acho que pô, no tratamento de... Porque, assim, quando eu Gente, levo algo em consideração, eu não levo em consideração matemática para a minha formação acadêmica, porque eu fiz letras, então eu tenho que levar em consideração para alguma coisa. Então, eu não levo o patriarcado em consideração o tratamento de quem ou de quê. nossa, cara, que difícil falar agora, hein? O tratamento da mulher perante a sociedade. Perfeito. Mas isso não ficaria repetitivo? Ficaria. Só estou pegando sua ideia. Tá, Pronto. Esse aqui é o seu ponto de vista. O sim. que você acha sobre a mulher ser tratada como sexo frágil durante anos, por causa do patriarcado? O que você acha das mulheres vêm sofrendo violência de diferentes modos? O que você acredita? Qual é o seu ponto de vista? Eu acho, você botar até aqui, eu acho que isso deve ser mudado, não, não deve ser levado, esse patriarcado não deve ser levado em conta no tratamento das mulheres perante a sociedade, tudo mal. Esse é o que você acha. Agora eu só preciso transformar isso numa tese, no seu ponto de vista. Então, o que você acredita, ao invés do acho, então você bota acredita. Você acredita na mudança, Mas eu poderia pôr isso não com essas tipo, palavras. eu acredito? Não, né? Não, Acredito eu. não. Você acredita na mudança e que esse tratamento não ser levado o tratamento perante a sociedade. Eu quero que você transforme essa ideia em um ponto de vista, de diferentes formas. Você pode falar que esse fato precisa ser mudado para a mulher ter. Eu não quero falar papel, né? Ter mais respeito na sociedade, para a mulher conseguir, sei lá, um poder maior. Verdade. Esse aqui entraria como seu ponto de vista. Então, esse fato precisa ser mudado. Porque isso aqui é um fato seu, você entende? Você deu algo, você exemplificou alguma coisa, você exemplificou algo que está acontecendo? Então, você exemplificou o que está acontecendo. Agora, qual é a sua. Oi? Zé, Sim, para mim tá travando muito, eu não entendi nada que você falou. desculpa. Eu não sei se é a minha internet. Calma. Hum, Eu parei Provavelmente com você sim. falando, eu parei com você falando peraí. que o que eu escrevi era um fato. É. Aqui tá ok. Se travar de novo, Eu você acho, fala. Valerie, eu acho que o problema é a sua internet, porque até o seu áudio está picotando. Eu Hum. ouvi a Jéssica o tempo todo bem. Então, sou eu. Vou falar de novo, aí você vai me falando que eu vou pausando. Eu Tá. vou. Ó, primeiro, o que você me apresentou foi uma contextualização do tema. E como você contextualizou? Você colocou um fato, algo que ninguém pode negar. Por isso não é sua opinião, por isso não é um ponto de vista.
é um fato. Tudo bem? Tudo bem. Aí agora, para você completar o seu parágrafo, eu preciso que você dê esse seu ponto de vista, essa sua opinião, que é isso aqui. Isso aqui é Sim. seu ponto de vista, isso aqui é sua opinião. Mas você pode botar como isso? Não. O eu acho vai virar esse fato, essa realidade, essa ideia. Com isso, você vai ligar a sua contextualização. Então, esse fato, essa ideia, precisa ser mudada, precisa ser revista, precisa ser modificada. Então, é necessário que a sociedade reveja isso. Aí você já vai usar as palavras bonitas, você já vai deixar o texto formal, mas ainda é sua ideia. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente só vai trabalhar isso agora. Ó, isso precisa ser mudado, modificado, a sociedade precisa rever. E a continuação seria que porque esse fato não deve ser levado em consideração para você tratar uma mulher na sociedade. Então, a sociedade precisa rever esse fato, rever essa ideia, rever essas atitudes, para que a mulher consiga ter mais poder, não ser vista como vítima. Entendi. Vai ficar mal, né? Se eu botar como vítima, porque vão pensar que é mimimi e tal. Mas eu acho que levar por esse lado não tem problema, porque aí eu acho que eu vou estar expondo também uma opinião, né? Sim, sim. Porque eu vou problematizar porque eu não acho certo. Ah, perfeito. É isso mesmo. É porque quando a gente, normalmente, atualmente, né, na minha época, não. Quando você falava que a pessoa era vítima, na minha época, era algo, tipo assim, realmente, ela é uma vítima. Hoje em dia, quer se fazer de vítima, mimimi. As pessoas acham que a vítima tá errada. Uhum. Sim. Então, eu fiquei meio assim, mas você pode usar mesmo, ó. Esse fato deve ser simulado para as mulheres conseguirem um poder maior ou não serem mais vítimas. Eu ia falar isso, para não serem mais vítimas. Mulheres não serem mais vítimas dessas atitudes, para não repetir violência. Aí, aqui, depois você não é obrigatório, eu gosto, quando você bota os seus argumentos, você apresenta. Então, aí aqui a sua tese, se você botou que a tese é que esse fato precisa ser mudado para as mulheres não serem mais vítimas da sociedade, você tem que me responder por quê? Por quê? E aí, no porquê, eu já posso incluir os ciclos e os modos, ou não. Pode. Por Ó, por que exemplo, tem que ser mudado? Qual é a violência nos modos? Qual é a diferença no ciclo? por exemplo, alguma mudança para que a mulher não tenha um salário menor do que o homem dentro de uma empresa, por exemplo. Perfeito. Aí eu acho que eu já incluo tanto o modo quanto o ciclo, ou não, porque Então, quando eu ouvi você falando modos, eu ouvi você falando modo. Pode ser agressão física, sexual, moral e profissional, que seria isso que você está falando. Então, acho que essa defende o modo. Em ciclos, eu vi mulheres de diferentes classes sociais, de diferentes profissões, sei lá. Pode ser tanto uma mulher que não tem emprego, é desempregada, quanto uma mulher que é uma juíza, não existe. Ou ciclo também de idade, quando é criança, mais velha. entendi. Pode são coisas diferentes, você pode usar. Se você for defender diferentes modos e ciclos, eu nem apresentaria mais nada, eu terminaria minha introdução aqui e depois você botaria um primeiramente, percebe-se que a violência acontece de diferentes modos, sei lá,
Aí você pode botar, ó, por exemplo, quando uma mulher está no mesmo nível e ganha um salário abaixo. Por que isso tem que ser mudado? Por que elas não podem sofrer essa violência? Porque essa é a sua tese. Quando você botar o argumento, você vai ter que falar por que deve ser mudado e por que as mulheres têm que parar de ser vítimas. Entendi. Tudo bem? Tudo bem. É porque as redações vão ser diferentes por isso, porque de acordo com a sua tese, você vai defender um argumento diferente. Entendi. Tudo bem, Marley? Tudo bem. É isso. E agora, vai a Vânia. Agora é minha vez de passar vergonha. Vânia passa vergonha. Esperei a Se vez você vai passar vergonha, então também passei aqui 15 minutos de vergonha aqui. Ninguém A passa gente vergonha. tá sendo agraciado com a sabedoria dessa mulher, mano. Meu Deus. Não, pior que eu prefiro falar com vocês com o texto de vocês mesmo. Porque às vezes eu corrijo, devolvo, aí eu não sei se vocês entenderam o que eu quis falar. Aí assim, escrevendo em cima do texto de vocês com vocês, acho que pode ficar mais claro. Vamos, Vânia. Vamos lá. Bom, eu fui repetitiva aí como a maioria do pessoal, mas também não consegui desenvolver, não. Vamos lá? Vamos desenvolver agora. Percebe-se que a persistência da violência contra a mulher está enraizada. Está conseguindo ouvir aí, Jéssica? Uhum. Sim, Ah, tá. pode Vou continuar. repetir, tá? Percebe-se que a persistência da violência contra a mulher está enraizada em nossa cultura patriarcal, que, entre muitos fatores, objetifica e desvaloriza as mulheres. E aí parei. Perfeito. Foi igual ao Marley. Você contextualizou e você ainda botou os seus argumentos. Eu sei o que você vai defender. Eu sei os argumentos que você vai usar. Eu só não sei o que você vai defender. Vou te mostrar. Percebe-se que. Pode ler para mim de novo, Vânia, para eu copiar? Vânia! Tô indo. É porque eu esqueci que tinha fechado o microfone. Aqui. Percebe-se que a persistência da violência contra a mulher está enraizada em nossa cultura patriarcal, Uhum. que, entre muitos fatores, objetifica e desvaloriza as mulheres. E entre muitos fatores. Objetifica e desvaloriza as mulheres. Desvaloriza As mulheres. as mulheres. Perfeito. Manda suas dicas valiosas aí. Perfeito. Aqui, ó. Já sei que vocês conseguem começar uma redação. Você contextualizou. E além de contextualizar, eu sei que você vai botar no seu primeiro parágrafo que você vai falar sobre a objetificação da mulher e sobre a desvalorização das mulheres. Porém, eu ainda não sei se você acha que isso é uma coisa ruim ou boa. Se você for um machista, você vai falar que a objetificação é uma coisa boa. Se você for uma pessoa consciente e acha que a objetificação é algo ruim, você vai defender que a objetificação é algo ruim. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, quando você estava explicando para o Marley o que faltou, eu percebi. Deixei conforme estava, mas eu percebi que o meu também estava incompleto. É perfeito. Mas isso é fácil da gente conversar. Porque aqui eu só preciso que você perceba que está incompleto, e se você percebeu, está ótimo, e que você consiga colocar aqui o que você considera sobre essa questão.
E agora, em cima dos seus dois pontos, a objetificação e a desvalorização da mulher. Então, você está falando que a persistência está enraizada na nossa cultura patriarcal. Perfeito. Entre muitos fatores que ela está enraizada é no fato da objetificação da mulher e na desvalorização dessas mulheres. Com isso, em cima disso, o que você acredita? Qual é o seu ponto de vista? Também eu fiquei um pouco travada aí. Eu sei que é um procedimento errado, a nossa cultura, porque uma coisa que eu acho que vai ficar muito longa aí, não sei, é porque tem o machismo, não é característica predominantemente só masculina, tem muita mulher machista. Sim. Né? Mas eu não Porém, saberia aqui, como explicar, é porque é uma forma de você mudar a forma como nós ensinamos essas questões, nós como apresentamos, tanto para os meninos quanto para as meninas. Porque o machismo não é só uma característica masculina, tem muita mulher machista, que é machista até sem saber. acho que está. Aí eu não sei o que pode mudar aí. Perfeito. Mas olha só os seus argumentos: objetificação e desvalorização. É, Então, se você está falando de objetificação e desvalorização, você não vai poder botar a ideia da mulher também ser machista. não, fica muito distante do que propôs no início. Muito É. distante. Mas essa ideia aqui de mudar a forma como apresentamos essas questões, que eu não sei qual questão, você pode usar na hora de uma defesa ou na hora da conclusão, principalmente se for Enem. O único ponto de vista, a única ideia que você apresentou sobre isso foi que você falou que é um procedimento errado. É. Então, É uma forma de agir errado com base nesses valores que são arcaicos, né? perfeito, você pode botar até isso. Eu só não botaria errado. Hum? Eu só não usaria a palavra Inadequado, né? É uma maneira inadequada. inadequado. É uma Exato. maneira É igual, inadequada de agir com base nesses valores arcaicos. sim, é uma maneira inadequada de agir com base no quê? Nesses valores arcaicos, né? Nossa, valores. Você já está falando que nós temos essa herança patriarcal aí, já de não sei Exato. quando. Sempre desde que o mundo é mundo, né? Exatamente, tá ótimo. E é isso que você falou. Desde que o mundo é mundo, e o tema é exatamente isso. Desde que o mundo é mundo, existe isso. E o que você acha sobre isso? Você acha que é inadequado e um valor arcaico, porque vem do patriarcado, você até já falou. Tudo bem? Agora, como isso aqui é um parágrafo só, né? Isso aqui vai entrar aqui. Só melhorar a sua apresentação. Percebe-se que a persistência da violência contra a mulher está enraizada em nossa cultura patriarcal e, entre muitos fatores, vou botar aqui, observa. Aqui ali antes do entre, eu coloquei um que, tá errado? Cadê? Aqui antes do entre muitos fatores. Antes do entre, eu não botei um e, não, coloquei um que. Ah, tá, patriarcal. Ah, tá, perfeito. Que, entre muitos fatores, objetifica, perfeito. Está enraizado. Desvaloriza as mulheres. Aí você bota assim, essa é uma maneira inadequada de agir com as mulheres. Mulheres já falou, né? Vou botar. Essa realidade é uma maneira inadequada? É inadequada.
Ah, já sei. O que se evidencia ser uma maneira inadequada de agir contra as mulheres, contra esse sexo ou contra esse gênero, para não ter duplo sentido, E vamos levar a professora para a prova. com base nos valores. Vocês vão me levar no pensamento. O pensamento do coração. Mas eu preferi. Assim, eu gosto muito de todos os professores, mas eu queria levar fisicamente. Fisicamente do lado, né? Aí que sempre Um consultor particular. quase seria tão bom. Não sei, né? Vai que vira online, né? Gente, mas se virar online, eu nem sei o que vai acontecer. Tem muita gente pagando o professor. Mas tudo bem, Vânia, o que eu fiz? Tranquilo, eu só vou anotar aqui como exemplo. Sim, E eu vou tentar daqui para transformar. frente, tentar participar mais e realmente é o que o Marlene falou lá no começo. A gente às vezes até consegue argumentar com uma certa facilidade, mas na hora de escrever é uma tristeza. Mas você vai acostumando a escrever. Depois você vai mudar essas coisas aqui, você vai ver que não posso escrever só isso. Eu tenho que ligar uma ideia à outra. Não posso jogar solto. Isso já vai sendo automático seu. Mas tudo bem. E eu gosto, e vocês têm que Beleza? começar a escrever para quê? Para a gente começar a identificar isso. O que está faltando na minha introdução? Como eu vou poder escrever? Como eu vou poder criar? Porque é a sua ideia, mas só com palavras mais formais. Tudo bem? Beleza. Perfeito. Fala, Sayonara. Uma dúvida, eu não posso escrever em algum momento, nesse contexto aí, nós mulheres? Nunca. Ok, Nunca, nunca, porque você não é uma carta, né? É uma interlocução. Então você não pode falar com o leitor e nem se colocar na redação. certo, Você é aquele narrador só onisciente, que não participa. Você está ok, ali, ó, obrigada. só vendo. Tá, É obrigada. porque, dependendo da pessoa, você vai ser até desclassificada, porque você está se identificando, né? Eu já sei que é mulher, vai que você combinou, eu estou corrigindo lá a redação, você combinou comigo de falar isso. Não pode. Como assim, Vamos. Jéssica? Você quer dizer assim, a pessoa teve informação privilegiada, é isso? Não, porque, assim, eu posso corrigir redação do Enem. Aí eu combino com vocês, eu falo, ó, gente, bota na redação de vocês, sei lá, eu sou mais eu. Aí todo mundo aqui bota eu sou mais eu. Aí quando eu pegar uma redação eu sou mais eu, quando eu corrigir, eu já sei que é de vocês e eu corrijo. E eu já vou corrigindo de uma forma mais todo mundo vai ganhar 1000. Por isso não pode ter uma identificação na redação. E se eu falar nós mulheres, eu estou me identificando como mulher. Quando a pessoa está corrigindo a relação, ela não sabe o gênero do candidato? Não, a gente só tem um número. Ah, tá, tem que ser impessoal. Na verdade, a gente não tem nenhum número, a gente tem o código de barras. Vocês são os códigos de barras. Poxa, eu nem sabia que eu já estava na IA. Né, a É gente para ser imparcial e não tendencionar, né? exatamente. E eu não lembro, eu nunca corrigi prova do Enem, mas as minhas amigas corrigem. E se eu não me engano, elas não corrigem do Rio de Janeiro, assim, elas nem podem. Elas corrigem de, sei lá, da Norte, Nordeste, e do Rio é outra pessoa que corrige. Mas não pode se identificar. Tudo bem? Vai dar certo. Carolina, e aí? Carol? Oi, professora. Fala, baby. E aí, conseguiu? Muito. Botei assim. Ah, Pode falar? pode.
Assim como foi na época da Inquisição, a violência contra a mulher vem crescendo rapidamente, sendo um problema em que as raízes patriarcais veladas em nossa estrutura social foi taxado como um crime, mesmo não tendo punições adequadas, dando continuidade a esse ciclo. Uau, ótima contextualização. Muito boa. Muito bom. Eu nem sei dizer se é certo. Atualmente é crime, né? Mas muito boa contextualização. Só quero também a mesma coisa. Só quero o que você acha sobre isso. Tem que mudar? Vamos continuar? Vamos fazer o quê? Lê para mim de novo, para eu anotar. A gente ver. Assim como foi na época da Inquisição, a violência contra a mulher vem crescendo rapidamente. Uhum. Sendo um problema em que há raízes patriarcais veladas em nossa estrutura social, Em que há raiz. foi Escrevi certo? patriarcais, raízes patriarcais veladas em nossa estrutura social. Foi taxado como um crime, mas não há punições adequadas, dando continuidade a esse ciclo. Mas não Há houve. punições adequadas, dando continuidade a esse ciclo. Quadras. Esses ciclos. Muito bom, e você apresentou muitas ideias aqui. Assim como foi na época da Inquisição, a violência contra a mulher vem crescendo rapidamente, sendo um problema. Ok, já vi. Sendo um problema em que há raízes patriarcais veladas em nossa estrutura social. Você escreveu assim? Sendo um problema em que há raízes patriarcais veladas em nossa estrutura social. Aí você botou aqui que foram taxadas como crimes, mas não há punições adequadas, dando continuidade a esses ciclos. Perfeito. Eu sei que é um problema, porque você me falou que é um problema, que está crescendo rapidamente. Mas depois você me apresentou uma outra ideia, que a estrutura patriarcal velada ainda acontece, é taxada como crime, mas não é criminalizada. Você pode transformar isso na seu argumento, ou juntar isso e colocar sua tese em cima disso tudo aqui. Entendeu? Porque, na época da Inquisição, a violência, igual hoje em dia, vem crescendo rapidamente. Isso é um problema. Isso é um problema. Essa seria a sua tese. Essa seria a sua tese. Porém, você fala um problema em que há raízes patriarcais veladas. Então, se você usar essa tese, você vai ter que falar que é um problema de raízes patriarcais. Então, tudo que você for defender, você vai ter que voltar a essa ideia de
o problema ser das raízes patriarcais. Nada contra. Mas você vai ter que falar. Você botou só uma ideia, só um argumento, né? Que você vai ter que falar que é um problema que as raízes patriarcais, sei lá, transformem essas atitudes como crimes, mas é um problema que as raízes patriarcais não dão punições. Foi testado como crime, não a punição. Se você usar isso como seus dois argumentos, você vai ter que defender a ideia. Primeiro, é um problema a violência na mulher, que é um problema que está sendo enraizado, porque tudo isso aqui vai virar sua tese. É um problema enraizado com raízes patriarcais. Então, a violência contra a mulher é um problema com raízes patriarcais. No primeiro, você vai defender. Foi taxado como crime, então, esse problema que tem raízes patriarcais foi taxado como crime, taxou algumas condutas como crime. E você vai ter que me dizer porque isso é um problema de raiz patriarcal. E no outro, não há punições. Então, é um problema. O segundo eu acho até fácil de desenvolver. Mas o primeiro eu acho que vai ser um pouquinho difícil de desenvolver. Pode. Dá para desenvolver. Vai ser mais um pouco difícil. Tudo bem? Tudo. Vou botar aqui. Sua tese. Um problema em que há raízes patriarcais. Veladas, né? O primeiro você vai ter que falar sobre isso aqui. Veladas que foram taxadas como crimes. Esse aqui que eu acho difícil. Não há punições. Então, é um problema em que há raízes patriarcais. Por que condutas veladas na nossa sociedade que foram taxadas como crimes são problemas com raízes patriarcais? Dá para defender. Acho que vai ser um pouquinho difícil, mas dá para defender, porque aí você vai ter que botar uma grande ideia, falar, olha, condutas veladas, você pode falar sobre os maridos que gritam com as mulheres, ou que ameaçam, mas que são crimes, mas que as pessoas fazem escondidos, e fazem escondidos porque isso é um problema com raízes patriarcais. Mas dá para defender. E que não há punição, acho que você consegue exemplos de monte aí. Mas gostei, tá ótimo. Mas tudo bem. Qual é a sua tese que você vai defender? Você não vai defender que é um problema. Você vai defender que é um problema com raízes patriarcais, veladas. Tudo bem? Tudo. Consegui entender. Perfeito. E eu acho bem interessante, porque você pode. Isso aqui é uma das suas teses. Mas se você botar uma ideia aqui, outra tese aqui, você pode defender outra tese. Que está completinho sua introdução. Mas se você escrever alguma coisa assim, esse fato faz com que as mulheres sejam vítimas do próprio Estado, que não...
você pode escrever outro. Ficou ótimo. Tudo bem? Perfeito, Carol. E aí, falta quem? Falta só a Ana Si e o Caio. Caio. Ana Si. Professora, não rolou. Nem a contextualização? Oi, professor, boa noite. Não rolou nadinha. Ah, Aí depois só fiquei ouvindo a tese do pessoal. e não fez a sua? Não, fiquei mais prestando atenção, porque não veio nada assim. Quer dizer, eu tive pensamentos, mas não consegui fazer uma Fala os seus introdução. pensamentos. Porque você tem que ter uma opinião sobre a persistência da violência contra a mulher. Não, sim, eu tenho, mas eu não consegui fazer uma tese. Aí acabou os 5 minutos, eu fiquei prestando atenção. E é muito mais o que o pessoal falou mesmo. Tipo, não fui ali de nada assim. Mas fala os seus pensamentos. Quero ouvir. Quero ouvir os seus pensamentos, Caio, sobre a persistência da violência. Professora, pede para ele contextualizar historicamente. Ah, é. Caio, contextualize, então, historicamente. Só que nem isso. Não... Mas imagina que a gente está discutindo. Sei lá, eu nem acho que as mulheres sofrem tanto assim. O que você falaria? Hoje em dia, que eles falam, tudo é mimimi, tudo é mimimi. Então, eu tô pensando de novo como falaria isso numa redação, mas eu não consigo. Eu não tô falando de redação, não, tô falando de discussão. Estamos discutindo. Depois eu vou escrever tudo e depois a gente transforma. Depois a gente transforma em redação. Agora, vocês têm que igual seus amigos também. A gente vai conversando, aí depois a gente transforma em texto. Porque agora eu preciso que a ideia saia de vocês. Porque a redação, primeiramente, a gente faz estrutura, depois a gente faz, deixa ela formal. Joga o diamante bruto aí, Caio, depois a gente lapida. Exato. Porque assim, Caio, começa assim, ó, segundo Marx, ou historicamente falando. não, mas agora só dá a sua ideia. O que você acredita sobre a persistência? Você acha que persiste ou não persiste? Ou persiste de uma forma diferente? Ou persiste de uma menor? É sempre uma dúvida também para mim. Se hoje em dia a violência contra a mulher ela acontece de uma maneira pior ou se melhorou. Porque eu falo, melhorou, né? Porque antigamente era cruel. Mas hoje em dia tem outros tipos de violência também. Então, tipo, melhorou, piorou, é uma loucura. Mas, obviamente, eu não queria ter nascido, sei lá, nos anos 70. Professora, essa é a sua opinião? Exato. É uma loucura que eu fico meio assim, tipo, melhorou ou piorou? Tipo, Aumentou exponencialmente. aumentou muito, porque tem outros tipos, ao mesmo tempo que a gente tem novos direitos, criaram-se direitos e criaram-se violências para esses direitos também. Mas, ao mesmo tempo, Exatamente. antigamente a gente não tinha direitos nenhum, que também é violência. Mas, enfim. Abre o microfone, Caio. Caio e eu nasci. Nasci. Temos 5 minutos. Professora, só
uma observação. Eu gostei muito desse modelo de construção coletiva, coletiva em parte, né? Cada Sim. um fez o seu, mas assim, na correção, constrói-se coletivamente porque agrega o que você contextualiza, corrige e direciona de um, serve para os outros, e eu gostei muito. Ah, que bom, Sayonara. E lembrando que tá todo mundo aqui no mesmo barco, né? Já tá. Sim, ninguém larga a mão de ninguém, não. Exato. Não tem essa. Às vezes até eu fico, opa, será que isso tá bom? Eu também gostei muito, porque você primeiro deu assim, as pessoas foram colocando as suas teses e eu já percebi que a minha estava incompleta pelo modo como os outros foram incentivados a dar o parecer dele sobre o que ele expôs. Ai, que Eu já bom. vi que a minha estava incompleta, né? Eu também gostei muito. Que bom. Eu que eu quero que vocês. Eu tento escrever quando eu corrijo e devolvo a redação para vocês. Eu tento escrever. Só que não é a mesma coisa comigo falando. E, na verdade, hoje eu não tinha nem preparado isso. Hoje eu trouxe uma redação, porque não vai dar, que nós temos 3 minutos, que a gente ia analisar a redação dela juntos, para fazer essa ideia. Mas não tem problema, eu também acho que eu queria ver a escrita de vocês, porque só 3 pessoas me deram redação, então é muito difícil avaliar a escrita de vocês se vocês não escrevem. Mas foi bom, queria ver a escrita de vocês. Não achei que ninguém tá horrível, ninguém. Acho que tá todo mundo no caminho certo mesmo. Gastei meus 20 caracteres. Nossa, mas eu juro para vocês, eu achei que vocês estão no caminho certo. Ah, mas também Fora o você... repertório rebuscado da Carolina, né? Não, Palmas. exato. A Carolina deve ter lido muito e tá escrevendo o que leu. Mas assim, não achei ninguém ruim, ninguém que eu choraria Só lendo a fiquei redação. com inveja da Miriam, que colou de si própria e contextualizou muito bem. Sim, e ali a Miriam entregou completa também, né? Contextualização, tese e argumentos. Muito bom. Mas é isso, gente. É prática e a gente vai A escrever. Carolina é malandra, ela fica caladinha, mas quando ela abre a boca, rapaz, Mas é arrebentou. E parabéns, todos estão de parabéns. Não achei que ninguém está no caminho errado. Não vi ninguém que, ao invés de contextualizar, defendeu. E isso é muito ruim de mudar, quando vocês não conseguem entender a diferença entre uma parte da redação, entre introdução, entre desenvolvimento, entre conclusão. E vocês já saberem o que é contextualizar, já saberem o que é sua tese, já saberem o que é apresentar argumento, gente, vocês estão andando. Agora é só trabalhar para vocês não travarem e formal, deixar o texto mais formal, né? Tipo, dar aquela. Professora, até eu acredito, né, que vai facilitar com relação, vai ser pedido algo com relação à opressão e à violência contra a mulher por conta do livro, e isso vai ser um agente facilitador depois da leitura do livro, Vai para sim. contextualizar. E é isso. E para não prender vocês, que eu quero que essa meia hora a mais da aula vocês completem a redação. Vocês já me entregaram a introdução. Agora vamos fazer o desenvolvimento. Tudo bem? Beleza. E o desenvolvimento a gente viu naquela. Mais uma chance de passar mais um pouquinho de vergonha. E me entrega. E o desenvolvimento, como são 2 parágrafos, eu vou querer que vocês me entreguem pelo WhatsApp. Que eu devolvo para vocês. E na próxima aula a gente só comenta sobre. Porque não vai dar para eu falar de 2 parágrafos de cada um. Mas já corrigido, com você lendo e entendendo, aí a gente conversa em cima do que a gente corrigiu. Tudo bem? Pode colar
referência da internet? Pode não? Claro, é até bom, porque se você bota referência da internet e você já sabe o tema da prova da UERJ, você já grava essa referência na sua cabeça. Gravar um dado estatístico, deixa ele aqui, porque se cair alguma coisa que você possa usar, você usa. E É, se a Miriam colou, todos nós podemos colar. é isso aí, gente. Grava. Ó, eu tava falando com o Eleandro que é exatamente isso. Eu ia, assim, a gente ia para a prova, era surpresa. Podia ser qualquer coisa. Agora é uma surpresa que você meio que sabe o que é. É uma surpresa. Jéssica, para mandar lá no grupo ou para mandar para o seu zap? Não, manda privado. Se vocês quiserem mandar por e-mail também, ou pelo Classroom, vocês que sabem. Meu e-mail é esse aqui, Deixa eu jéssica.alves.gmail.com. vou apontar seu e-mail. Vou mandar minhas abobrinhas no particular. Pode mandar. Ou você pode mandar pelo WhatsApp, foto, que normalmente as pessoas me mandam foto no WhatsApp. Pode mandar uma foto por e-mail, pode mandar no Classroom, que eu vejo o Classroom toda hora. E semana que vem, continuando com o tema, semana que vem vai ser a Érica. A gente dividiu. A Érica vai falar com você sobre o livro. Então, vocês vão ter aula sobre um primeiro tema possível que possa ser abordado. Então, venham com ideias, venham para discutir, venham para discutir mesmo. Não vai ser uma roda de leitura do livro, então, se vocês não começaram a ler, tentem começar a ler um parágrafo ou outro. Caim, eu sei que vocês vão ter que ler Caim. Vocês, não sei, né? Vocês vão fazer português? Aqui Eu, agora. Carolina E a Jona? É que e a você, Jo. é que E tem vocês, mais uma pessoa. São 4. vocês vão ter que ler Caim, mas Caim é pequenininho. Só a escrita que é um pouquinho mais pesada, mas é pequenininho. José Saramago é costume, né? Tem que acostumar com a escrita dele. É pequenininho, dá para vocês. Uma semana vocês leem ele. Uma semana, assim, com dedicação, pô. São 13 capítulos. Jéssica, você vai alternar. Essa semana é você, na outra. Aí a gente alternou também o conteúdo. Tá bom. Eu vou ficar falando isso com vocês sobre a estrutura, vou bater na estrutura, vou dar Ótimo. conjunção, pontuação, para a gente alinhar um pouquinho a escrita, e a Érica vai ficar na discussão do livro. Tá ótimo, professora, tá ótimo. Para Obrigada. vocês não perderem nada, né? Porque aí fica com os dois. Porque tanto a escrita quanto a discussão são importantes, né? Então, venham na próxima aula, venham com a mente aberta, venham para discutir, venham para querer compartilhar ideias também, né? Porque é sempre bom. Deixa eu parar de compartilhar e é isso. Deixa eu saber aqui. Tudo bem, gente? Então, agora não tem desculpa, agora é escrever. Agora não tem desculpa mais. Já acabou o primeiro e o segundo EQ já foram, agora é reta final, vamos até dia 1º de dezembro, já está a redação ser chato de fazer, de tão fácil. Agora é tiro, porrada e bomba, Jéssica. Exato, não tem mais jeito, agora não tem mais desculpa, depois do segundo, não, que eu tô... Não, agora é redação, porque tudo agora é escrita, né? A segunda etapa é dissertativa, em português, em literatura, em história, em geografia. Então, é escrita, não tem mais para onde correr. E a gente só faz um por semana. É possível. Um por semana, uma redação. Tenho certeza que Caio vai te apresentar uma excelente redação. Ele está tímido, porque eu já vi ele fazendo redações excelentes. Ele já apresentou uma redação muito boa. Então, ele só está tímido para se apresentar aqui ao vivo e a cores. Mas vai, eu espero a redação de vocês essa semana. Só completar. Agora você só vai completar, tudo bem?
E semana que vem, com a Érica, vamos discutir o livro. A Érica vai discutir o livro com vocês. Talvez eu fique ouvindo, mas vamos lá. Tudo bem, gente? Beijos. Aí, professora, a gente manda esse parágrafo que a gente fez hoje, mais os 2 de desenvolvimento juntos? Não, vocês vão pegar esse parágrafo e transformar numa redação inteira. Essa foi só a introdução. Aí vocês vão fazer os desenvolvimentos e a conclusão. Eu quero a redação inteira. Eita, quer... Calma aí, que isso? Estão pensando o quê? Parágrafo? Marley vai colar da internet, então fica tranquilo, Marley. Sayonara, calma aí, Sayonara. Não entrega já- meu plano, não, Sayonara. A gente já fez o parágrafo de introdução juntos. Agora é fazer a redação. Já deu o primeiro O passo. pessoal se aprimorando. Já deu o A primeiro Miriam passo. cola de si agora mesma, o Marley cola da internet, eu vou colar de irmão. quem? Agora já foi. Vocês já deram até o argumento de vocês, agora é só defender o argumento. Parágrafo 1, argumento 1. Parágrafo 2, de desenvolvimento. Argumento 2 e bora. Já começou, agora tem que terminar. Professora, só uma dúvida. Na conclusão, põe no modelo UERJ? Põe no modelo ERG para a gente já ir treinando. Ok. Lembra? A gente não falou de introdução ainda, a gente falou só de desenvolvimento. Mas o modelo ERG é isso, a apresentação não. A retomada de tudo aquilo que você já apresentou. Então, é só você retomar as suas ideias. Ou confirmar as suas ideias, como vocês quiserem. Tudo bem? Então, façam a redação, completem a redação, porque vocês já começaram a fazer a redação. Completem a redação e me mandem por e-mail, pelo Classroom, pelo WhatsApp, como vocês acharem melhor. Me manda só foto, eu devolvo. Tudo bem? Tranquilo. Obrigadão, Jéssica. Bom Vai dar descanso. certo, galera. Já deu. Beijos, beijos. Obrigada a vocês.